Mais um Gente que Transforma, agora com a fonoaudióloga, empresária da Clínica Fono com Amor, minha amiga Tatiana Vanderlei. Alegria tê-la aqui. Você é muito bem-vinda. Você tem uma história de vida transformadora na área do autismo, especialmente falando, mas as pessoas querem saber a sua trajetória. Por que fonoaudiologia? Foi o primeiro curso? Foi o primeiro vestibular? A infância já pensava tratar as pessoas? Eu conheço Tati, vou chamar assim, de Encontro de Jovens com Cristo. Então, só me lembro, eu olho para ela, me lembro, sabe, de um episódio, não posso contar, mas de uma peça em que ela se vestia caracterizada. Eu não posso dizer porque tem a questão do sigilo, mas conta um pouquinho da sua trajetória. Eu sei que você faz tudo com muito amor, tanto que colocou o nome da clínica Fono com Amor. O que é que você tem feito, né? E por que chegou à fonoaudiologia? Tá. Também estou amando estar aqui, obrigada pelo convite. Na verdade, desde pequena que eu pensava em cuidar de pessoas, mas eu não pensava no cuidar das pessoas como terapeuta. Eu pensava em cuidar de pessoas como médica. E aí eu passei boa parte da infância e adolescência, né, achando que o meu lado assim profissional iria enveredar pela medicina. E quando eu sempre estudei em colégio de freira, lá no João 23, e também era o auge, assim, na época que eu fiz o vestibular, o auge era ou você fazia medicina, ou você fazia direito, ou fazia engenharia. Então quem queria a área de saúde enveredava por medicina. Então, além de ter a vontade de fazer medicina, ainda tinha os amiguinhos, né? Que era todo mundo fazendo a mesma coisa. E aí, em 97, eu tinha 17 anos, eu fiz o vestibular. Fui fera 98, né? Revelando a idade, revelando a idade. Aí, eu fiz vestibular, e aí eu fiz vestibular para medicina e abri um curso nessa época que ninguém conhecia, ninguém sabia o que era um curso chamado fonoaudiologia. Não tinha na Paraíba e estava iniciando com a primeira turma. E por coincidência, que hoje em dia eu não vejo como coincidência, eu vejo como providência, meu pai comprou para mim uma revista chamada Vestibulares, porque eu estava em dúvida no que fazer além de medicina. E aí, lendo essa revista, eu vi que existia esse curso, né? E que se tratava de um curso que estimulava a comunicação entre as pessoas na época. E aí eu disse, menino, é meio que parecido, né, comigo, porque eu sempre fui comunicativa, gostava de aparecer, expressiva. Aí eu pensei, não, então eu acho que eu vou fazer esse curso, porque também tem um pouco a ver comigo, porque eu sempre fui assim realmente, né, mais espontânea mesmo, e sempre gostei muito de conversar. Então, justamente quando eu vi a revista que pai comprou, surgiu o vestibular no Unip, abriu a primeira turma, e aí eu fiz, e aí eu passei, né? Então eu terminei o ensino médio em dezembro de 2000 não, coitada, de 97, e em 98. Fevereiro de 98 eu já estava dentro da universidade, fazendo fono, né? Que bacana. E ficou só na graduação, já são 14 anos atuando, né? Então você já deve ter feito aí outras... Mais de 14. Quando eu terminei em 2001. Agora, em dezembro, eu vou fazer 18 anos. Poxa. A maioridade. E nessa sua trajetória profissional, pessoal, o que é que você poderia compartilhar conosco que você contaria assim, essa foi uma história transformadora que aconteceu comigo, né? Fique à vontade, se tiver mais de uma também não tem problema, mas o que é que você gostaria de compartilhar para que a gente pudesse mostrar às pessoas que a história foi transformadora? Eu acho que quando a gente envereda pelo mundo dos atípicos, né, daqueles que quebram os padrões estabelecidos, a gente tem muita história de superação para contar, né? E muita história inspiradora.
Não só que a gente inspire as pessoas, mas para que a gente se sinta muito inspirado também. Então, a primeira história, assim, que me revelou que realmente, por exemplo, eu tinha que ser fono e não médica, foi quando eu estava na prática clínica, que a primeira paciente minha da clínica foi uma paciente com paralisia cerebral. Então, assim, até um pouco antes de eu chegar na prática clínica, eu ainda tinha dúvida. Mesmo tendo pago todas as cadeiras teóricas da fonoaudiologia, eu tinha dúvida se eu ainda devia ser médico ou não. Mas quando eu recebi a minha primeira paciente com paralisia cerebral, que eu vi como é transformador o trabalho da gente com essas pessoas, eu percebi que eu não precisava estar salvando uma vida da morte como médica, mas que eu estaria salvando vidas em termos de qualidade, de infância, de família, de inclusão. E ali eu me achei. Então, essa criança, ela me ensinou muito, né? Porque ela me inspirou a ser fono, essa paciente, me inspirou a fazer a minha monografia em cima da paralisia cerebral, que eu fiz uma monografia enorme, os professores diziam que era louca, tinha 247 páginas. E assim que eu terminei a graduação, eu já fui fazer uma pós-graduação um mês depois, dentro da motricidade orofacial, que é justamente a pessoa que tem paralisia cerebral, ele não tem domínio dos músculos para conseguir promover a articulação da fala. E aí eu já enveredei por esse lado. E eu acho que essa criança, com a história dela, né, com a história familiar, com a questão até da própria aceitação dentro da família, sabe? Foi uma criança que me inspirou a ser fono. Olha só, existem situações que ocorrem na nossa vida em que, ao determinar-se que poderia estar ganhando muito mais como médica, abraça uma missão que não em nenhum momento foi menor, né, para você, e que aquela situação de transformar um pouco daquela realidade, ou seja, melhorar a qualidade de vida daquela criança, inspirou a profissional hoje que ela é. Então, qual a situação que ocorreu ou que ocorre com você que você ainda não percebeu que deva dar uma devida atenção e pode ser transformador para você também? Acho que fica a lição muito clara de que é nos pequenos detalhes que nós tiramos a lição de vida, ou seja, a missão de Tati, como fonoaudióloga e como pessoa, é poder promover uma qualidade de vida a estas pessoas que ela considera, a literatura considera atípica, né? E vocês verem o carinho, o amor que ela trata os seus pacientes, é algo assim, não são clientes, né? Não são clientes, são verdadeiros pacientes. Teve na inauguração da clínica, eu presenciei uma criança que ela tratou com os seus pequenos, na sua tenra idade, e estava lá com 18 anos, se eu não me engano, ou mais um pouco, mas, ou seja, acompanhou a vida inteira, né? Se tem 18 anos, acho que ela tratou os 14, 15 anos, essa criança. E ela bem, né? A pessoa também atípica, mas que ela estava lá, ninguém diria se Tato não contasse referenciado a história dela. Dos livros que você leu, qualquer livro, qual que você considera com maior transformação que poderia indicar para as pessoas? Ao longo desse processo, né, eu li vários livros e eu gosto muito de ler livros da minha área. Então, por exemplo, quando eu estava fazendo minha monografia, eu li muito sobre paralisia cerebral. Depois, lá, só para abrir um parêntese, eu fui trabalhar na APAI em 2002. E aí, no mundo da APAI, eu achei minha casa. Então, porque lá eu não só via criança com paralisia, eu via criança com síndrome de Down, eu via criança com, sei lá, síndrome do miado do gato, que eu acho que ninguém escutou falar na vida, né? Síndrome de Dandy-Walker e outras tantas, e conheci o autismo lá na APAI. Então, foi onde eu me apaixonei, né, por esse universo. E dentro desse processo, como eu me encontrei no autismo, então eu passei a ler muito sobre ele.
né? E aí fiz outra pós-graduação em linguagem e a gente saiu fazendo cursos de capacitação por aí. Então eu acho que um livro que eu até li recentemente, mas eu já li mais de uma vez, é Autismo, Compreender e Agir em Família. Eu acho um livro fantástico porque ele tem uma didática muito fácil, é para pais. Então é um livro que qualquer pessoa que tenha contato com uma pessoa com autismo pode contribuir na vida dele, sabe? É muito prático, assim. Então ensina como é que você pode estimular uma criança a olhar para você, como é que você pode estimular a criança a falar, a se comunicar, a imitar, que são coisas que eles têm dificuldade. Então, e é muito dinâmico, assim, não é uma coisa forçada, é uma coisa lúdica. Então eu acho um livro bom para todo mundo. Olha só, Autismo, Compreender e Agir em Família. Fica a dica aí de Tati. Tati, que conselho você daria a você mesmo com 20 anos de idade? Que conselho eu daria a mim mesma? Quando eu tinha 20 anos? Olhando para trás, você olha agora para você com 20 anos e diz assim, minha filha. Eu acho que eu diria, minha filha, seja ética, né? Faça o que você ama, não faça por dinheiro, faça por vocação, né? Se entregue de corpo e alma no que você decidir e espere, né? Saiba esperar, tenha paciência. Eu acho que, na verdade, eu podia até soprar isso pra mim com 20 anos, mas sopraram no meu ouvido quando eu tinha isso, sabe? Um Deus que eu sempre, né, deixei tudo nas mãos dele para que ele me guiasse pelos caminhos certos. E todas as oportunidades que Deus me deu na minha profissão, eu abracei. Assim, com medo, sem medo, mas eu abracei. A Fono com Amor é um projeto dele, não é um projeto meu, não é um projeto de Jefferson. É um projeto que ele inspirou a gente. Porque a gente realmente queria mudar a realidade do autismo para as famílias que procurassem a gente. A partir do conceito da clínica, que é uma clínica casa, né? A gente realmente tenta e se esforça para que as crianças se sintam num lar, né? Para que as famílias se sintam acolhidas. Então, por isso que é uma casa que tem jardim, né? É uma casa realmente que tem umas salas que viraram consultório, mas eu acho que essa inspiração Deus soprou lá atrás e a gente veio alimentando para hoje a gente ter, exatamente hoje, neste dia 7, que está sendo a nossa gravação, é o dia que a gente completa 1 ano de Fono com Amor. E eu vou dizer uma coisa a vocês. Em menos de 1 ano, já abriram a 2ª unidade. Então, a qualidade do trabalho dela, seja ética, para mim foi a palavra que ela diria a ela própria, que eu compartilho com vocês, e faça a sua entrega, né? Porque foi muito rápido o crescimento da clínica, não por uma necessidade apenas das pessoas, mas pela qualidade da entrega que você colocou ali com os profissionais. Para você ter uma ideia, o esposo dela, que é da área de engenharia, que mesmo o mercado estando assim, é uma área sempre que paga muito bem, ele teve que abraçar junto com ela o sonho dela, largando a engenharia para abraçar a clínica Fono com Amor. Então, siga lá no Instagram, Fono com Amor, siga Tati também, lá você vai ter o perfil dela, e vocês podem ter certeza que aqueles que queiram saber mais vão ter uma porta aberta para compreender esse mundo, que é o mundo do autismo, que está aí cada vez mais necessitando, né, de pessoas como você para essa atuação. E aí a gente sempre conclui, porque quer queira, quer não, com sua capacidade, você foi fazer um curso em Santa Catarina, já fez curso em todo o canto do Brasil, atualizadíssimo em todas as técnicas desta área do autismo, não deixa a desejar para clínicas de São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro nessa área, você é referência no Nordeste aqui para nós, mas mora em João Pessoa, escolheu João Pessoa para empreender, e você tem uma visão de mundo também. O que é que você gostaria
daqui a 10 anos, 15 anos, de visualizar em João Pessoa que você não vê hoje, mas que gostaria de ter essa visão. Eu sempre concluo com essa pergunta: qual é a sua visão de cidade, no caso a sua, que você mora, para daqui a 15, 10 anos? O que é que você gostaria de ver? Na verdade, eu queria uma cidade que incluísse as pessoas, né? Eu acho que quando a gente trabalha na área da deficiência, da neuroatipicidade, que a gente diz, o que a gente luta é que os direitos dessas pessoas sejam preservados e conquistados, né? Eu gostaria e eu sonho com uma cidade que, além de linda, que é a nossa, né, seja uma cidade que respeite, né, cada vez mais o ser humano como humano, e que as políticas públicas possam acontecer de fato para que eles consigam ser inseridos na sociedade de forma plena, né? E a gente só consegue isso a partir de muita batalha, né? A gente tem pais ferozes aí que estão conseguindo realmente. A gente agora conseguiu a inclusão do autismo no censo, né? Que já foi uma conquista, que a gente sabe que nos Estados Unidos a gente tem setores lá, centros que fazem realmente essa análise. Exatamente. E a gente tem a incidência de 1 para 59 de autismo no mundo por conta dos Estados Unidos. Mas aqui no Brasil a gente não sabe ao certo, né? E com essa entrada do autismo no censo, já ajuda para que depois a gente possa pedir socorro com as políticas públicas, um atendimento de qualidade. Ou seja, era possível fazer outros censos municipais, censos estaduais, e atualizando isso constantemente. Exatamente. E aí partindo, né, do micro para o macro, exatamente. Então eu espero muito isso, que a gente consiga crescer na cidade. Eu nasci, me criei, como diz aqui, em João Pessoa, e espero não sair. É um lugar que eu realmente quero ficar para sempre com a minha família. A cidade da gente é linda, né? Só precisa realmente dos investimentos públicos realmente, e em relação ao autismo, dessa luta pelos direitos, que de fato ela aconteça. Tati, muito obrigado. Para mim você é a tradução do segundo mandamento, né, de Deus, que é amar ao próximo como a si mesmo. Você tem uma entrega muito forte e eu tenho absoluta certeza que é toda essa graça que Ele lhe concedeu de cuidar do próximo. Então seja muito bem-vinda, você é a gente que transforma. Deixa aí seu recado. Ai, minha gente, deixar um recado para vocês. Eu acho que amem, realmente, assim, como o Raoni falou, eu acho que o amor é o que move, assim, o mundo, e é o que realmente transforma, né? Se a gente for pensar no humano, a gente não sai do canto. A gente realmente tem que ter uma força maior como inspiração, que a minha é Deus e Nossa Senhora. E serem eles os símbolos de amor, sabe? O real significado de amor ao próximo, da humildade, do serviço. Então não é à toa também que a nossa clínica é consagrada à Nossa Senhora, né? E porque ela realmente intercede. Então eu acho que não tem segredo, né? Infelizmente nos dias de hoje a gente pedir para que as pessoas amem, às vezes parece uma exceção, mas é para ser a regra, né? Então, que realmente vocês amem o próximo, que respeitem as diferenças, que acreditem nas capacidades do outro, independente da deficiência que ele aparente ter, porque nós todos temos as nossas. E eu acho que, tendo respeito, outras coisas positivas vêm. Então, o respeito, o amor e acreditar no outro. Obrigado, Tati. Deus te abençoe. Amém. À noite.